Bem-vindos ao meu canal, meu nome é Raíssa e no nosso vídeo de hoje a gente vai nós iremos para o último capítulo do livro O Crescimento Ideal da Vida Cristã. No capítulo 4, a gente vai falar um pouco sobre os fatores que contribuem para o nosso crescimento espiritual. Vamos começar? Já destacamos que o crescimento espiritual é gradual, que precisamos fazer a nossa parte para amadurecer na fé. Também afirmamos que é o Espírito Santo que nos ajuda e guia no decorrer do processo, desde que estejamos dispostos a realizar parte do que nos cabe. Então, agora veremos quais são os fatores que contribuem para este processo contínuo e gradativo de crescimento e ao amadurecimento espiritual. Ter o desejo de amadurecer espiritualmente. Ninguém pode desejar amadurecer espiritualmente por você, nem mesmo o Senhor. Você deve optar por ser maduro e buscar isso, sabendo que normalmente quem deseja algo busca e trabalha para alcançá-lo, priorizando suas metas e buscando os ajustes necessários para alcançar seus objetivos. Aquele que tem o desejo de amadurecer normalmente pensa: quero crescer, não quero ser um cristão medíocre, menino, carnal, nem fraco na fé. Desejo ser um cristão maduro, forte e que dá bons frutos. Pensar é o primeiro passo para conquistar o que se almeja, pois o pensamento é a semente da ação. Tudo começa no processo mental. Antes de fazermos algo, pensamos a respeito, visualizamos o que desejamos, estabelecemos prioridades e metas, analisamos os métodos e os recursos que utilizaremos. Atente para o que Paulo recomendou acerca do modo de pensar do cristão. Quanto aos demais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Filipenses 4, versículo 8. Portanto, se já ressuscitamos com Cristo, buscar as coisas que são de cima, aonde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Colossenses 3, versículo 1 e 2. Os assuntos deste mundo são passageiros. Eles não contribuem para o nosso crescimento e amadurecimento espiritual. Pois o que precisamos priorizar na vida cristã. Sendo assim, devemos buscar os interesses do reino de Deus em primeiro lugar. Dessa forma, teremos comunhão com o Senhor. Conhecimento dos princípios que regem a fé, a vida e a maturidade para enfrentar e vencer as adversidades, porque sabemos que a vitória vem por Cristo Jesus. Ter disposição para aprender. Além de ter o desejo de crescer, precisamos dispor-nos a aprender o que é necessário para o nosso crescimento e amadurecimento. Aprender significa tomar conhecimento de algo pelo estudo, pela observação ou pela experiência, assimilando e remetendo as informações que nos tornaram aptos para realizar um feito ou completar um processo. Sendo assim, tem de haver uma predisposição na pessoa para o aprendizado, sabendo que este é um processo gradual que se dá nos níveis mais simples para os mais complexos. Logo, não adianta uma pessoa querer aprender sobre questões mais complexas se ainda não domina o básico. É preciso subir um degrau de cada vez. Lamento quando consagram o pastor de um neófito, um recém-convertido ao cristianismo. Isso é loucura, né, gente? Como pode um novo convertido que acabou de aceitar Jesus e precisa aprender a base doutrinária subir ao púlpito para pregar e ensinar o evangelho? Da mesma forma, é loucura o novo convertido entrar para um seminário teológico. Primeiro, deve frequentar a igreja, participar assiduamente de cultos e da escola dominical. Depois de um tempo, quando já conhecer bem a Bíblia e Deus, quando tiver certa maturidade espiritual, aí sim ele deve ir para o seminário. Se o novo convertido inverter a ordem, se for direto para o seminário estudar teologia, não suportará os debates por causa da sua imaturidade espiritual. Seminário não é para alicerçar a fé de ninguém, de onde se debate questões mais complexas, confrontando o cristianismo, as outras filosofias, religiões, onde se ensina técnicas de investigação textual, ou seja, hermenêutica, exegese, de pregação homilética, e de trato pastoral, aconselhamento, etc. A igreja é o melhor lugar para aprendermos os ensinamentos da palavra. O plano da salvação, as doutrinas básicas do cristianismo para ter experiências no corpo de Cristo, comunhão com os irmãos e firmarmos no caminho do Senhor. A escola dominical é a maior escola teológica. Ela lança a base para o estudo da teologia. Em suma, quem deseja crescer na fé precisa ter disposição para aprender. Você pode entender filosofia, arte, literatura, mas esses conhecimentos não o ajudarão a conhecer e entender o mundo espiritual. Precisa
estudar a palavra de Deus em entender os princípios espirituais. Senão, ou será um cristão carnal, cheio de filosofias mundanas, ou será um cristão menino, que baseia sua fé apenas nas experiências místicas, que vive de mistério, fogo, poder e movimento, mas não consegue desenvolver-se espiritualmente e fica refém de heresias e meninices. Buscar o conhecimento na palavra. Ler a palavra de Deus diariamente e refletir sobre os ensinamentos bíblicos é fundamental para o crescimento do cristão. Também é importante ler livros e consultar dicionários, enciclopédias e compêndios teológicos, que o ajudem a entender a história das doutrinas e os princípios bíblicos, bem como a cultura e o contexto histórico dos textos do Antigo e do Novo Testamento. Paulo estuda as Escrituras, mas não deixa de aprofundar seu conhecimento em outros escritos teológicos. O apóstolo pesquisava a palavra, não fazia uma simples leitura. Ele meditava, pensava, refletia e analisava. Assim como Paulo, devemos ter prazer na lei do Senhor e na sua lei meditar dia e noite. Busque conhecimento na palavra e em bons livros para seu crescimento espiritual. Peça ao Senhor que abra sua mente para que possa realmente entender a palavra bíblica e colocar em prática os ensinamentos do Altíssimo. Como resultado, você terá maturidade espiritual e desfrutará de uma vida de bênçãos. Colocar em prática os ensinamentos da palavra. Estudar a palavra de Deus e meditar sobre ela é importante, mas não adianta aprender e não colocar em prática o que aprendeu. De nada valerá. Reflitamos na palavra de Tiago. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes. Enganai-vos com falsos discursos, porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu próprio rosto. Porque se contempla a si mesmo e foi-se, e logo se esqueceu de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso preserva, não somente ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Tiago, capítulo 1, versículo 22 ao 25. Atendemos para o que Jesus ensinou em Mateus 7, do 24 ao 27. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhai ao homem prudente que edificai sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e sopraram-se ventos, e combateram aquela casa, e ela não caiu, porém estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve estas minhas palavras e as cumpri-lo-ei. Ao homem sensato que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. A palavra precisa ser praticada. Não haja como um homem sensato, coloque em prática os ensinamentos bíblicos, ame e perdoe as pessoas, diga não ao pecado, evite a aparência do mal, congregue uma igreja séria, dê o dízimo de tudo que você recebe, oferte com amor, alegria e liberdade. Não seja rebelde nem insensato. Obedeça a Deus e ande nos seus ensinamentos. Então, você crescerá e viverá a diferença entre quem serve e quem não serve a Deus. Ter testemunho e experiência com Deus. Além de conhecimento bíblico, é de extrema importância que o cristão tenha comunhão e experiências pessoais com Deus. A vivência dos outros é gratificante, edificante, entretanto, a nossa é fundamental e marcante, pois permite que renovemos diariamente nosso compromisso com Deus, nosso compromisso pessoal com o Senhor. Ninguém pode ter uma vida cristã madura com base apenas na vivência de terceiros. Deus é o Deus do universo, de toda a terra e de Abraão, de Isaac, de Jacó, da igreja, de nossos irmãos e de nossa família. Mas Ele precisa ser o nosso Deus. Precisamos individualmente conhecê-lo, ter intimidade com Ele. Experiências pessoais nos aproximam do Senhor e, consequentemente, trazem bênçãos e vitórias. Daniel, por exemplo, foi posto à prova várias vezes durante seu exílio na Babilônia. Ele estava um tempo com reuniões e orações, mas seu conhecimento na palavra e suas experiências pessoais com o Senhor permitiam que ele não hesitasse em clamar a Deus, mesmo quando foi proibido de fazer qualquer petição que não fosse ao rei. Daniel 6. Daniel sabia em quem cria, conhecia o caráter do Senhor. Abraão também conhecia o seu Deus, por isso, diante de grande prova de oferecer seu filho Isaac em sacrifício, o patriarca de Israel não vacilou em obedecer à ordem do Senhor, pois conhecia-o intimamente e confiava em seu amor, sua fidelidade em seu poder, crendo que ele providenciaria o cordeiro para si. Gênesis capítulo 22, versículo 8. Ou, se preciso fosse, ressuscitaria o filho da promessa. Hebreus 11, versículo 17 ao 19. Aqueles que possuem experiência com o Criador não ficam parados. Eles têm sede de Deus, têm discernimento, fé e são cheios de conhecimento e da graça do Senhor. Ser assíduo na igreja.
Estar com frequência na casa de Deus faz parte do processo do crescimento espiritual, porque aqueles que estão sempre na igreja ouvem a palavra do Senhor, que é a fonte principal geradora da fé. Paulo ensinou aos romanos, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10, versículo 17. Porque não gostam de ouvir e meditar na palavra, não podem ser cheios de Deus. E quem não tem fé é dominado pela incredulidade. Logo, estar na casa de Deus é fundamental para o processo de crescimento espiritual, para gerar fé e firmar-se nos caminhos de Todo-Poderoso. Então, atente-se para a palavra do salmista. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu tempo. Salmos 27, versículo 4. Seja assíduo na igreja. Ter amizades com cristãos. Não existe cristão eremita, ou seja, pessoas que vivem isoladas. Fazemos parte do corpo de Cristo, assim como órgãos do nosso corpo são vitais e separados do organismo, não conseguimos viver nem desempenhar as funções nossas espirituais, também ficam comprometidos se estivermos separados do corpo de Cristo, ou seja, a igreja. Em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12 e versículo 26. O órgão fora do corpo humano apodrece. Da mesma forma, um cristão sem amizade com o corpo de Cristo adoece espiritualmente, fica fraco na fé, desanima e naufraga diante das tempestades. Não se isole, procure em sua igreja pessoas que têm afinidade com você, que sejam da sua faixa etária, que morem próximo à sua casa. Procure aproximar-se delas, conhecê-las e cultivar uma amizade sincera. Os amigos são muito importantes em nossa vida. Eles nos alegram e consolam. São os nossos conselheiros e ajudadores, como é dito em Provérbios, capítulo 17, versículo 17. Em todo tempo, ama um amigo e na angústia nasce o irmão. Tenha amizade saudável com seus irmãos em Cristo. Trabalhar na obra de Deus. O trabalho na obra de Deus também proporciona crescimento na vida do cristão. Por quê? Porque quem trabalha na seara do Mestre busca mais o Senhor, o que contribui para que ele tenha comunhão com o Todo-Poderoso, mas fere mais a oportunidade de ter experiências profundas com o Altíssimo e testemunhar milagres. Além disso, o serviço nos permite exercer a mordomia cristã. Ao usarmos nossos dons, talentos e os recursos que Deus nos deu, passamos a ter mais consciência de nosso papel como servos do Altíssimo e de nossa função no corpo de Cristo. Temos visto muitos cristãos teóricos. Eles não têm vivência do Evangelho, não trabalham em nenhum setor da igreja, desejam apenas ser servidos na casa de Deus, mas não querem servir. Muitos proclamam o Evangelho, mas não vivenciam. Usam o Senhor, mas não o servem. Como crescer espiritualmente desse jeito? É impossível. Nada substitui o trabalho humano. Exatamente por isso somos os principais instrumentos da obra de Deus. Trabalhe para Ele. Dedique parte do seu tempo com amor e zelo em algum projeto de sua igreja. Pense em como você pode contribuir para o crescimento do reino de Deus nesta terra. Se não se identifica com nenhum ministério, peça ao Senhor que lhe mostre algo que lhe deseje que você faça. Deus deseja usar todos os seus filhos em sua obra, mas é preciso dispor-se para o serviço cristão. Siga o conselho do apóstolo Paulo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. O Senhor tem um chamado para cada pessoa no corpo de Cristo. E Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo ou aperfeiçoando nos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguem à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Efésios capítulo 4, versículo do 11 ao 13. No mais, continue ouvindo e estudando a palavra de Deus. Realize cultos domésticos, ore, jejue, congregue, trabalhe na obra do Senhor. Coopere com Deus para o seu crescimento e amadurecimento espiritual e de seus irmãos. É isso, gente. Esse foi o nosso último capítulo do nosso audiobook. Espero que vocês tenham gostado. Deixe sugestões de outros livros que você gostariam que se tornasse um audiobook para que você possa escutar a caminho do seu trabalho, da sua faculdade, da sua escola, do seu curso, ou seja lá o que você esteja fazendo nesse momento. Muito obrigada por ter me escutado até aqui. Vejo vocês no meu próximo vídeo. Até lá. Tchau, pessoal.